Operação Monopólio. Polícia Civil desmonta a quadrilha que fraudava licitações das administrações do Gama e de Águas Claras. Operação Zelotes, 10ª fase, mira esquema de siderúrgica que teria corrompido conselheiros do CARF para não pagar multas, que chegam a 650 milhões de reais. Centrão e Alckmin, bloco fecha com Tucano e Rodrigo Maia anuncia que não é mais candidato à presidência. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre irregularidades em obras das administrações regionais do Gama e de Águas Claras. A Polícia Civil fez uma mega operação depois de investigar um grupo que faturou mais de 55 milhões de reais fraudando licitações. Vamos ao vivo com informações de Camila Lopes, já está com a gente. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pois é, desses 55 milhões de reais, 11 milhões de reais foram pagos pelos cofres públicos ainda nessa gestão comandada pelo governador Rodrigo Hollenberg. Até o momento, nem o Buriti, nem as administrações regionais se manifestaram contra essa operação que teve aí 17 pessoas presas, 24 mandados de busca e apreensão cumpridos, principalmente nas administrações do Gama e de Águas Claras, além de empresas que faziam parte desse grupo criminoso que era comandado por Márcio Hélio Guimarães e Márcio Hélio Guimarães Júnior. Pelo que a gente ficou sabendo aqui na delegacia, eram aproximadamente 10 empresas que participavam de processos de licitação na modalidade convite, em que o valor máximo é de 150 mil reais. Os serviços oferecidos eram de reparos em parques, também de meio-fio dessas administrações. Até o momento, já foram identificados 3 servidores, 2 da administração do Gama e 1 da administração de Águas Claras. No entanto, a polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas também nesse esquema criminoso. Orengo, ainda foram apreendidos carros de luxo que mostram também como é que era a vida dessas pessoas. Pelo menos 4 que totalizam 1 milhão de reais. E aí também mostram a questão dos laranjas, que eram pessoas que sabiam completamente dessa ação do grupo criminoso, dos líderes, mas que viviam numa vida simples. Pessoas que chegavam a movimentar em 2 anos 20 milhões de reais, mas que moravam em casas completamente simples. Orengo. Obrigado, Camila. Continua acompanhando as investigações. Sérgio Amaral com a gente. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Rodrigo. A investigação mostra que existe ainda um foco de corrupção nas administrações regionais. E o que a gente torce é para que sejam apenas esses 2 focos que foram encontrados, né? No Gama e em Águas Claras. Mas nada pode garantir que isso não tenha também corroído outras administrações, já que esse tipo de serviço é comum em todas as cidades do Distrito Federal. E a gente pode ver também que é uma corrupção que vem ao longo dos tempos, né? Ao longo de pelo menos dos últimos 3 governos, inclusive o atual. A história recentíssima do país, né, Rodrigo? Via Lava Jato, por exemplo, e outras operações do gênero, demonstra claramente que a corrupção no aparelho de Estado está intimamente ligada à política, a financiamento irregular via Caixa 2 de campanhas eleitorais. Essa investigação, por enquanto, não apareceu nada nesse sentido, mas é preciso uma investigação muito rigorosa para ver, primeiro, se foi só nessas 2 administrações ou se tem em alguma outra. E segundo, quem está por trás disso? Só esses servidores ou tem político por trás disso? Se tiver, quem? De quais partidos? Tem que passar isso tudo a limpo, né? O Sérgio Amaral continua de olho aí nas investigações. E a Polícia Federal foi às ruas do DF e de 4 estados hoje na 10ª fase da Operação Zelotes. Investigação que apura irregularidades no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 8 pessoas e 2 empresas são investigadas por deixarem de pagar multas que chegam a 650 milhões de reais.
Quem traz mais detalhes para a gente é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. É muita grana, muito dinheiro envolvido, né? E olha que a gente está falando só dessa etapa dessa operação. Já foram 10, né? Como você bem lembrou. Muito boa tarde para você, Rodrigo. Boa tarde para o Sérgio Amaral, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, investigações aí, mais investigações, né? Operações nas ruas. Desta vez, estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e também aqui no Distrito Federal. Rodrigo, o que é esse CARF? O que essa Operação Zelotes investiga? Irregularidades nesse CARF, que é esse conselho administrativo ligado ao Ministério da Fazenda. Então, o CARF ele foi criado em 2006 para fazer o quê? Para analisar recursos de pessoas ou de empresas que estão devendo o fisco e que não concordam com aquele valor. Então, foi criado esse conselho para analisar esses recursos. Só que, desde março de 2016, que a Polícia Federal vem investigando, o Ministério Público Federal, a Receita Federal, vem investigando, que foi a primeira etapa dessa operação, irregularidades. Então, esses conselheiros, de acordo com essas investigações, recebiam dinheiro, recebiam propina para fazer vistas grossas a essas dívidas ou até diminuir essas dívidas. E aí tinha pessoas que intermediavam também, advogados. Dessa vez, um dos alvos é o economista Roberto Gianetti, que é muito ligado ao PSDB, ligado a Geraldo Alckmin, candidato aí tucano à presidência da República. Então, ele teria recebido, de acordo com as investigações, 2,2 milhões de reais para para intermediar junto com esses conselheiros do CARF. Essa empresa, essa siderúrgica de Santo André, em São Paulo, chamada Paranapanema, ela estava devendo esse valor aí de 650 milhões de reais. Então, esse valor não foi pago por conta dessa intermediação. Então, vários conselheiros do CARF também estão envolvidos ao longo aí dessas operações, dessas investigações. Nesses mais de 2 anos aí, a Polícia Federal e o Ministério Público, né, apresentaram aí 18 denúncias envolvendo 107 pessoas. Então, mais uma vez, Rodrigo, mais uma etapa dessa operação. E olha, o Ministério Público Federal chegou a dizer que possivelmente essa é a última etapa dessa Operação Zelotes, que eles já investigaram ali, já descobriram todas essas irregularidades. Agora é fazer com que justiça seja feita e que essas pessoas paguem o que deve e que essas empresas que não pagaram também esse dinheiro que deve ao fisco, que possam também pagar, porque esse é dinheiro nosso, dinheiro público, né? E a gente vai acompanhar. Obrigado, Renata. E olha, mais uma do doutor Bumbum, hein? Acredite se quiser, o médico Denis Furtado já trabalhou no Palácio do Planalto. A passagem foi rápida, mas na época ele já oferecia procedimentos estéticos considerados duvidosos. O médico Denis César Barros Furtado, que ficou conhecido nas redes sociais como Dr. Bumbum, trabalhou durante 15 dias no Palácio do Planalto entre os meses de setembro e outubro de 2008. Na época, ele era médico do Exército e foi cedido temporariamente pelo Hospital das Forças Armadas à Clínica Geral do Palácio. Segundo a assessoria do Planalto, o médico não teve nenhum vínculo formal com a presidência da República e não chegou a atender o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem familiares dele ou qualquer outra autoridade. O doutor Bumbum e a mãe dele, Maria de Fátima Barros, foram presos na semana passada no Rio de Janeiro, depois de passarem 4 dias foragidos. Ambos são acusados de matar Lilian Kézia Calisto, a bancária de 46 anos que fez um procedimento estético com um médico e acabou tendo complicações graves que a levaram à morte horas depois. Um decreto obrigando empresas que prestam serviço ao governo federal a contratar presos do regime semiaberto e ex-detentos já começou a gerar polêmica. A medida prevê uma cota de até 6% das vagas para o regime prisional. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do planeta, com 700 mil presos, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Como parte do programa de ressocialização, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, no exercício da presidência da República, assinou um decreto que torna obrigatória a contratação de presos e ex-presidiários por empresas que prestarem serviços ao governo, tanto na administração direta como nas autarquias e fundações. A partir de agora, as companhias que fecharem contrato com a União acima de R$ 330 mil terão que destinar à ressocialização 3% das vagas quando precisarem contratar até 200 funcionários, 4% quando admitirem até 500, 5% até 1.000 e 6% de vagas
quando contratarem mais de 1.000 trabalhadores. Algumas empresas públicas, como a Companhia de Urbanização de Brasília, já empregam reeducandos do regime semiaberto. Nesse viveiro, por exemplo, trabalham 4 de 60 mulheres contratadas para cuidar de plantas ornamentais. Elas foram condenadas por vários tipos de crime, mas há 1 ano e meio estão aprendendo uma profissão e ganhando cerca de R$ 800 por mês. Dinheiro que Severina usa para manter os 7 filhos. 4 moram em Goiânia, 3 aqui, né? Então, assim, eu ajudo os de lá, ajudo os daqui e ajudo minha mãe, que é idosa, né? Mas a lei gera polêmica. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a reserva de vagas para o sistema prisional pode agravar o desemprego no setor. O setor da construção, por exemplo, que é um dos maiores empregadores do Brasil, que está demitindo por falta de mercado, agora vai ter que demitir mais para incorporar o pessoal que vem da parte prisional. O que adianta colocar um trabalhador desse se ele não foi capacitado para aquilo? Já a responsável pelo trabalho das detentas defende a ampliação do programa. A responsabilidade deve ser de todos. A gente só vai conseguir mudar se todo mundo fizer a sua parte, né? Agora, Sérgio Amaral, esse questionamento do setor produtivo é importante. Não foi chamado para conversar? Não foi, Rodrigo. Isso aí é um dos casos, um dos inúmeros casos que acontecem dentro do governo, qualquer esfera, federal, estadual, municipal, de uma boa ideia que na hora da execução o pessoal dá uma patinada. Como bem disse aqui, essa moça que é responsável lá pelo viveiro da Nova Cap, a questão da ressocialização dos presos é uma responsabilidade de todos nós. É o que a gente falou aqui ontem, né? A gente sabe que lá dentro dos presídios tem muita gente que não tem mais jeito. Agora, muita gente, muitos presos, uma parte enorme da população carcerária, é gente que cometeu um delito aqui, outro ali, falhou, mas que precisa de uma oportunidade de voltar a conviver, para voltar a conviver com a sociedade. Então, a ideia é muito boa. Agora, sem combinar com os russos, né, sem combinar com o setor produtivo, é que não dá para fazer. A coisa estava razoavelmente bem discutida dentro do governo, mas faltava ainda essa parte final, que era conversar com o setor produtivo, conversar com os empresários, para ver como viabilizar, como operacionalizar uma ideia boa. Porque o que o presidente da Câmara da Indústria da Construção colocou é muito pertinente. Não dá para simplesmente contratar sem antes qualificar. No setor dele, por exemplo, na construção, imagina, uma laje mal feita pode cair na cabeça de alguém e matar. Então, houve esse assodamento para atender a ministra Carmen Lúcia, que está na presidência, para ela ser, vamos dizer assim, a mãe desse projeto, ela que sempre teve como uma grande preocupação a questão dos presídios e da ressocialização de presos. Olha, a seguir, quem nunca recebeu uma ligação inesperada das empresas de telefonia e de serviços. Os contatos indesejados podem e devem ser denunciados. É o que a gente acompanha logo mais aqui no Band Cidade.